pessoal, boa noite. Vou fixar aqui o comentário e pra gente começar a nossa live hoje com o Pedro Carrara. Pedro Carrara aí tem uma vasta experiência em campanhas eleitorais. Convidar aqui o Pedro a participar com a gente. Na live hoje nós vamos tratar sobre perfis de candidatos e também acompanhamento de candidaturas, ou seja, para quem vai ser candidato, para quem vai trabalhar com algum candidato em algum projeto político. Então convido vocês a acompanhar essa live, no máximo 30 minutos de duração. Estaremos com o Pedro aqui, convidando ele a entrar. O Pedro já passou pelo Renova Brasil, hoje trabalha na região de Franca, governo do estado. Oi Pedro, tudo jóia? E aí, Marquinho, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que tá a rotina na quarentena, né? Tá pesada, tá tranquila? Tá tranquilo. Tá trabalhando mais do que a gente imaginava, mas tá indo. Tá bom que tá trabalhando. Que bom, eu também tô nesse perfil. Às vezes, essa rotina, às vezes a gente acha que o home office vai reduzir o ritmo, não, ele aumentou e até triplicou. Muita Exatamente. gente Você tem dito começa isso. mais cedo e termina mais tarde. Sim, sim. Você me ouve bem? Deixa eu só. A sua ou a minha tá travando, eu acho A tua deu aqui. uma travada e voltou. E a sua, tá ok? Tá ok aqui, tô te ouvindo. Não, beleza. É, Primeiro quero te agradecer por aceitar esse convite de participar desse bate-papo hoje, para a gente falar aí sobre os perfis de candidatos, você que já lidou e continua lidando com muitos candidatos, também sobre acompanhamento, né, de candidaturas, aquele processo de Sim. mentoria, de guiar os candidatos para eles terem uma noção, principalmente quando é a primeira vez, do que é uma campanha eleitoral. E nós finalizamos um curso em fevereiro que ensina a fazer campanha eleitoral. O nosso curso é focado para campanhas na prática, né? O dia a dia ali do candidato, falando de agenda de campanha, de mobilização de voluntários, financiamento, orçamento, papel de coordenador e equipe. Então, a gente decidiu falar também aqui no Instagram, por meio de lives, como você é um dos convidados, de campanhas eleitorais, né? Nós que já trabalhamos e acredito que você compartilha dessa visão de que falta muito qualificação de profissionais nessa área. Então, te Muito. agradeço por aceitar esse convite. Acredito que vai ser um bate-papo bem interessante. Eu que fico agradecido por vocês terem me chamado para participar. Eu não sou dado a imagem, a gravação, essas coisas. Até corri para comprar um negócio para colocar o celular aqui. Mas é um prazer demais falar com vocês. Eu acho que sim, a gente tem poucos profissionais nessa área. E esses poucos, uma parte deles não sabem o que faz. Essa que é a verdade. Então, a maioria massiva dos candidatos, pelo menos aqui no interior, e candidatos à vereança principalmente, tem uma dificuldade grande e a maioria das vezes ganha de supetão. Não planejam, isso faz com que a campanha fique mais cara, o processo fique mais maçante. Então, se você tem um planejamento, se você tem uma equipe boa, se você contrata uma consultoria que sabe o que quer, se você tem um objetivo, um foco naquilo que você deseja alcançar, isso facilita já bastante o processo eleitoral. Né? Isso. Nós temos visto, 2018, a eleição de 2018 foi prova de que campanha não é para amadores. Nós temos Exato. questão, não pode mais financiamento de empresas, ou seja, os recursos estão mais difíceis. O fundo partidário, o fundo eleitoral, não há regras em que definem que tem que ser dividido igualmente para cada candidato, ou seja, tem uns que ganham muito, tem outros que não ganham nada,
e aí você tem que contar com a sua estratégia e a sua força, porque tem partidos que dão apoio, tem partidos que não dão apoio nenhum. Depende Sim, muito do candidato. Então, se você vai, igual você falou de chupetão, né? E aí, sem preparar, sem planejar, acordo, vou para a campanha, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? E tempo é uma coisa que todos os candidatos têm igual, você e seus concorrentes. Então, se exatamente. não tem um preparo, um planejamento, que agora é hora de fazer isso, nós da Smart Eleitoral, os professores têm afirmado muito isso. Agora, durante a campanha, durante a pré-campanha, é o momento de planejar, é o momento de pensar lá na frente junto com quem vai te ajudar. Exato. E aí E eu queria criar ouvir, reputação também, melhorar a sim, criar imagem. reputação, isso, imagem. Eu quero ouvir um pouco de você, assim, o que você vê que é fundamental fazermos nesse período de pré-campanha? Pré-campanha é assim, eu utilizo quando vou fazer estratégia, basicamente para formar, para criar reputação. Você vai trabalhar imagem e reputação, são coisas distintas, né? Digamos que naquela imagem que é muito usada do iceberg, tem a ponta dele e a parte de baixo. A pontinha de cima é a imagem e a parte submersa é a reputação. Isso é muito importante. Agora não é hora de falar de propostas, agora não é hora de pensar tanto nas eleições. É hora de você organizar, criar exército, organizar sua equipe, ter isso muito bem planejado e claro na sua cabeça. Olha, eu vou ter essa pessoa comigo do começo ao fim. E essa parte de equipe, eu vejo muitas pessoas errando porque às vezes até contratam parentes, famílias, amigos muito próximos, e a gente tem exemplos recentes aí que você não deve contratar uma pessoa que você não possa demitir. Então é melhor você contratar uma pessoa que você sim confie, mas que você tenha uma autonomia para exigir essa pessoa e até mesmo mandar embora, do que contratar uma pessoa que você gosta muito e isso vai te dar um problema lá na frente. Então, essa parte de planejamento é muito importante. Eu vejo aqui, eu estou em Franca, trabalho no governo do estado de São Paulo, a gente tem 23 cidades aqui na região administrativa e tem muitos candidatos, pré-candidatos à vereança. Eles nunca ouviram falar de SWOT ou de um 5W e 2H. E eu falo, meu Deus, como que vai para uma campanha sem saber isso, sem ter isso planejado? As pessoas só, uma pessoa falou que eu posso ser, eu vou lá e vou tentar ser. E a chance disso dar errado é muito grande. Então, enquanto você planeja, você está ganhando. Isso é para a vida. Isso você tem que levar para a vida. Algumas coisas da política você leva para a vida. Então, media training para o resto da sua vida. Se você fez uma vez, aquilo vai te servir para o resto da vida. E ter bem claro nesse momento que a candidatura não é sua, né? A candidatura é de um grupo. Tem muita gente que fala, a minha candidatura, não sei o quê. Tá, mas quem te defende? Você tem alguém para te defender? Você tem um grupo que está com você? Quais são suas ideias? O que você pensa a respeito de tal coisa? Você tem que ter isso muito bem ensaiado, digamos assim, para que no futuro você, se precisar, venha a utilizar. Entendi. Então, você falou bem interessante essas ferramentas, né? O 5W2H, análise SWOT, que é onde as pessoas analisam. Primeiro, análise SWOT, as forças, fraquezas e oportunidades. Isso tem que ser feito, vamos dizer, é o segundo passo, porque o primeiro é você conversar com sua família, alinhar dentro de Exato. casa, na empresa, no trabalho, que você é candidato e construir a sua base familiar. O segundo é analisar o cenário em que você vive, né? Esse mapa atrás de você aí me traz uma boa lembrança. Que o candidato ele tem que ter um mapa impresso para ele Sim. analisar assim, o bairro, conhecer a cidade, ver onde que ele tem que ir, quando que ele tem que ir, o que tem de importante em cada Conhecer bairro. seu eleitor. Isso, conhecer seu eleitor e conhecer
você também, né? Qual é Sim. o assunto que você domina? Quais são as pautas que você vai apresentar e vai discutir? Então, a análise SWOT, ela entra nesse momento em que você vai analisar o que te ameaça. É seus concorrentes? É a votação partidária? É o coeficiente eleitoral? É o candidato a prefeito que tem rejeição? Como que você vai lidar com isso? Tem um Exato. vereador mais forte, talvez não faça duas cadeiras. Tudo isso tem que ser analisado e discutido. E depois o 5W2H, né? O que fazer, quando fazer, quem vai fazer e quanto. Aí está o Exato. fundamental de planejar, né? Quanto você vai gastar para cada ação? Será que compensa eu contratar pessoas para trabalhar na rua para mim, segurando uma bandeira, entregando um santinho, ou eu colocando nas redes sociais? Ou eu colocando em funcionamento, anúncio? Tudo isso tem que ser analisado com base nas suas prioridades, no perfil do seu eleitor. E falando em perfil de eleitor, perfil de candidato, eu separei algumas classes que existem hoje, né? Nós temos aqueles candidatos de renovação, ou seja, que vão ser candidatos pela primeira vez e nunca tiveram ligação com a política. Em 2018 nós vimos muito disso, inclusive no Congresso mais de 50% de renovação. Aqueles perfis de reeleição, aqueles perfis que já tiveram na política no passado e agora voltam, e aqueles que são herdeiros, né? Filho, filha, sobrinho, esposa de pessoas políticas aí que talvez por impugnação eleitoral ou por cansaço mesmo da vida pública colocam seus sucessores. E aí eu quero ouvir de você um pouco assim a característica e estratégia de cada qual você pensa uma campanha de renovação e uma campanha de reeleição. Quais são as diferenças e dificuldades desse cenário? É totalmente diferente, digamos assim, porque a campanha de renovação, ela, em tese, ela parte do zero. A reforma que a gente teve ainda no governo Dilma, eleitoral, ela privilegiou alguns setores bem específicos. Então, quem tem dinheiro, por conta de financiamento, sai na frente. Quem tem mandato, porque o partido vai te dar um apoio maior e vai querer continuar com esse mandato, e quem é famoso. E aí, se você não se encaixa em um desses três potinhos aqui, e você é jovem ou mesmo de fora da política, então tem ideias novas, diferentes e quer vir por uma candidatura, você tem muita dificuldade, você vai ter muita dificuldade. E aí eu sempre aconselho as pessoas agora, porque eles podem te ajudar nesse começo a você ter uma ideia de como que é feita uma campanha. O candidato que é herdeiro político, digamos assim, ele tem sobrenome, ele tem fama, ele tem o apoio do pai, da mãe, enfim, de quem quer que seja. E isso, principalmente no interior, isso é muito forte, essa ligação, é quase como um voto de cabresto, né? Vota no meu filho, eu já me aposentei, agora tem meu filho. E isso faz carreira na política. Eles têm também algumas dificuldades, principalmente nesse momento que a gente vive o Brasil eu não quero entrar aqui muito na parte de analisar a situação atual do nosso presidente, enfim, mas o Brasil vive um turbilhão, é um caldeirão quente, fervendo, e o presidente foi eleito com uma proposta, e isso ainda está muito vivo na cabeça das pessoas, de romper as tradições, digamos assim, apesar dele vir já de 30 anos de mandato quase, mas ele, para algumas pessoas, representa o novo. E você como candidato, você precisa conhecer o seu eleitor. A Olga Curado, ela divide
em três tipos de eleitores. O eleitor cachorro, que é aquele eleitor que tudo que você fala, tudo, ele vai curtir, compartilhar, comentar, estar com você. Onde você for, ele vai estar atrás. Tem o eleitor serpente, o eleitor cobra, que é um eleitor importante também, porque você pode ter sido, foi canonizado agora pelo Papa Francisco, mas ele vai te apedrejar por algum motivo que você não sabe. Esse apedrejamento é importante para você também, porque você vai conhecer o que esse eleitor quer, o que ele acha de você, é um termômetro muito bom. Você não deve ficar olhando só para o eleitor cachorro, porque aquele ali você já tem. E o último e mais importante, que é a maior fatia, digamos assim, do eleitorado brasileiro, que é o eleitor gato. Por que gato? Gato só vem em você quando ele quer alguma coisa. Então, se você dá um copo de leite para um gato, ele chega até você, você faz um carinho, aquela coisa assim. Eu brinco, eu falo que é o eleitor do interior. E aqui eu não estou falando de compra de voto. Ele é o eleitor assim, muito legal esse seu papo de renovação. Muito ótimo, eu concordo com tudo. Mas o que você vai me dar? E aqui, repito, não estou falando de compra de votos. Ele quer entrega, o eleitor quer entrega. O que você fez para mim? O que você pode fazer pela minha cidade, pelo meu bairro? Então isso é muito importante. Quem tem mandato, quem tem pai que já foi alguma coisa, enfim, tem isso um pouco na narrativa de falar, olha, meu pai fez isso, eu estava junto, alguma coisa do tipo. Não acho isso legal. E não, assim, não aconselho trabalhar assim, eu não trabalho assim. Já trabalhei com pessoas que vêm de família política, mas eu prefiro trabalhar de uma outra forma. Mas assim, é importante você conhecer muito bem seu eleitor, para não fazer nada errado ou evitar dar esses passos errados, digamos, falsos. Certíssimo essa análise sua e essa classificação, muito interessante. E nós deixamos claro no curso da Smart Eleitoral o seguinte: toda ação prática de campanha, não importa se é de renovação ou se é de reeleição, tem ações que elas valem para os dois tipos, que é a campanha de rua, por exemplo, a campanha nas redes sociais, né? A narrativa ela é diferente. O que você fala, como você apresenta é diferente, mas ações práticas, e nós deixamos isso muito bem claro no curso do Smart, são a mesma. E aí, quando você diz que o eleitor ele quer alguma coisa, nas duas narrativas, tanto de renovação quanto de reeleição, tem que estar claro isso. Porque o cidadão, ele é assim, ele espera algo em troca. E não é no mau sentido. Algo em troca, assim, é no bairro dele, é a zeladoria, é o serviço de saúde. O que vai melhorar para mim votando em você? Por isso que nós até divulgamos muito isso, que é o seguinte: você tem 3 perguntas para responder para definir o seu pitch, ou seja, a sua narrativa. Primeiro, quem é você? E aí não é quem você é hoje, não é quem é você hoje. É buscando desde quando você nasceu, como que foi sua infância, como que foi sua juventude, sua trajetória pessoal e profissional. E aí, depois, até hoje. Depois, quais são os seus valores e suas premissas, seus princípios? Terceiro, por que eu, cidadão ou qualquer outro, deve escolher você? E aí a gente ouve muito aquele padrão de resposta, porque eu vou atuar na saúde, na educação, na segurança. Espera aí. Primeiro vamos analisar. Segurança é Estado. Claro que o município pode contribuir. E aí vamos ser mais pontual, porque as pesquisas estão saindo. 2 pesquisas que mostram preocupação, Pedro. A primeira é que apenas 30% dos eleitores sabem que tem eleição esse ano. E se sabem que tem eleição, sem dúvida em qual? É deputado, é prefeito, é vereador? A segunda aqui, o cidadão ele quer resultado, ele quer prática, saber o que você vai fazer de fato. Não adianta mais prometer que você vai lutar pelo asfalto, pela melhoria da saúde, com mais consulta, mais médico. Quer saber? Tá, eu tenho problema no meu transporte público, eu tenho problema no meu filho na creche. O que você, vereador, vai fazer para isso? Você não pode construir nada. E os vereadores têm que ter isso em mente, que o cidadão está mais politizado.
Sim, Então ele tem que ter essa visão, e aí que eu falo para você, né? Tanto a narrativa de candidatos à reeleição ou à renovação tem que demonstrar isso de forma clara. sim. Concorda? Concordo demais. Os meios tendem a ser iguais. Hoje você vai usar praticamente, inclusive no cenário de pandemia que a gente está e que deve se estender, gerando mudanças, inclusive nas eleições. Então você vai usar mais a internet e a gente vai ter uma melhora de uma eleição para outra, digamos assim, mas a televisão vai ter uma importância maior, porque ela perdeu importância na outra. A gente viu o que ela foi meio que deixada de lado, né? O candidato presidencial com mais tempo de televisão ficou em quarto lugar e o que tinha menos ganhou. Então, isso tende a mudar, porque a televisão hoje a gente não pode sair, a gente vai poder fazer grandes eventos, não vai poder fazer uma série de coisas. Quando fizer, vai ser uma coisa muito bem controlada. Então, a internet, que é um meio público, né, e digamos que gratuito, vai ser o mais usado, mas dependendo da cidade, você vai ter que utilizar do meio oficial, digamos assim, que é a televisão. E voltando, né, os meios são iguais, mas isso da narrativa é importantíssimo, é importantíssimo. A política, ela muda, o mundo muda e a gente não percebe que está mudando. Há 20 anos atrás, ou um pouco mais, era comum as pessoas fumarem em qualquer ambiente. Hoje, você não se vê, não vê isso. Você não pode fumar em avião, você não fuma num bar, enfim, não pode isso. Era comum você ver as pessoas tomavam uma latinha de cerveja, de Coca-Cola, alguma coisa e jogavam pela janela do carro. Hoje, se você vê isso, principalmente quem tem filho pequeno e o filho vê, o filho vai repreender o pai. Ou seja, está havendo uma mudança de comportamento, uma mudança cultural. As pessoas até 10 anos atrás não sabiam o que era a STF. Hoje elas podem não saber falar o nome, mas elas sabem quem é o Lewandowski, sabe quem é o Celso de Mello, o decano. Sabe o nível de poder, né? Sabe a importância deles, conhecem. Ninguém sabia quem era em 2002, 2003 o presidente da Câmara. Hoje todo mundo sabe quem é o Rodrigo Maia, todo mundo sabe quem é o presidente do Senado, o Alcolumbre. Então, assim, as pessoas estão sabendo, mais ou menos, na medida do possível ali, né? Estão sabendo o que está acontecendo. Então, assim, é importante você também não querer ludibriar essas pessoas, porque tem muitos candidatos que são montados, são fakes, e isso dá sempre errado. Sempre que um candidato é muito montado, a chance disso dar errado no futuro é muito grande. A gente viu isso, a gente poderia falar vou dar o exemplo do Aécio Neves, é um cara que tentaram vender ele como uma coisa. O Gabriel Azevedo, que esteve aí na live com vocês há um tempo, né, ele dá aula no Renova, ele cita quatro tipos de perfis de liderança, né? Resolvedor de problemas, o líder charme, o herói e o homem comum. Tentaram vender o Aécio Neves como um resolvedor de problemas, que ele nunca foi. Sim. Ele é um líder charme, sempre foi. Ele gosta de aparecer. E deu errado. E com a Dilma, a mesma coisa. Venderam a Dilma como uma resolvedora de problemas, uma gerentona, que ela, na verdade, é uma líder comum. Deu errado. Então, é preciso você, conhecer o seu público, para você montar estratégias para que você não erre. Porque a chance de você se montar errado e fazer alguma coisa, pisar na bola ali na frente, escorregar, é grande, né? Então, assim, esse curso de vocês, eu vi algumas coisas, eu vi
vídeo, o conteúdo tá muito bom, tá muito bom. Eu acho que todo mundo tinha que passar por esse curso antes, os partidos. O Renova, vou falar um pouquinho aqui do Renova agora. O Renova surgiu por isso, que as pessoas não tinham chance de entrar na política. Os partidos têm as fundações que deveriam dar esse tipo de instrução, mas a verdade é que não dão. Se um partido, grande ou pequeno, vem aqui na Smart, olha, vamos comprar um curso, vamos formar candidatos. O partido forma militantes, mas vamos ensinar a população, essas pessoas, os nossos filiados, a serem candidatos, enfim, ou não precisa ser candidato, mas trabalhar com aquilo, ajudar, seria ótimo, a gente teria uma democracia muito melhor, mas não é o que acontece, infelizmente. Então eu vejo iniciativas como a Smart Eleitoral assim, com muito bons olhos. Eu, inclusive, já falei para o Cobra, já falei para o Arilton, eu recomendo sempre vocês, para todo mundo que me pergunta, porque a gente precisa de pessoas mais bem preparadas na política. Chega dessas pessoas que usam o cargo para obter coisas para si. Isso acabou, não compete, aliás, não faz parte mais do Brasil. Não tem mais amadorismo. Não tem, por favor, chega disso. Hoje está todo mundo conectado, nós somos um país gigante, um país super rico, e a gente precisa de uma classe política melhor, né? E respondendo a essa colocação sua, até citando ali o perfil da liderança, esse trabalho de conscientizar o cidadão, tem até ligação com a pergunta da Ludmila. Ela perguntou sobre... Grande Lud, futura vereadora. Bacana. A Ludmila perguntou para a gente aí como que trabalha a imagem do vereador, está na mesma coligação de um prefeito que tem imagem ruim na cidade. E é por isso que a gente fala, né, até no curso, e você acabou de falar que não tem como mais amadorismo. Aí teve um outro comentário falando, mas é independente. Mas em cidade pequena não é assim que funciona, né? Nós temos que a maioria das cidades brasileiras são pequenas, e a política lá na ponta, relação vereador-prefeito, quando o vereador publica lá a foto no santinho dele com o prefeito, o cidadão vê aquilo como a mesma imagem, está no mesmo conjunto. Se a administração do prefeito foi ruim e o vereador defende ele, é porque o vereador também é ruim. Como trabalhar isso? Acredito que tem algumas narrativas, e aí eu quero ouvir um pouco de você para comentar também, responder a Ludmila, que também é vereadora, que vai arrebentar. Tá, eu achei que era uma outra Ludmila, agora que eu vi que... Eu achei que era a Ludmila Rosa. É uma outra, essa eu não conheço. Tá ali o Miceli, aniversário do Miceli hoje também. Então, isso é muito difícil, principalmente em cidades pequenas. Em cidades grandes, em cenários, a gente já viu candidatos e os próprios vereadores que têm posturas independentes. Mas aqui na ponta, na cidade pequena, geralmente o partido que vai te dar uma estrutura. Então, eu não gosto do prefeito, mas o seu santinho vai sair com a foto do prefeito, porque você não tem recurso, às vezes, né? Não todo caso, mas talvez você não tenha recurso para fazer um santinho impresso, e aí isso vem com o rosto do cara colado com você, e aí você tem que deixar claro algumas coisas. E usar o período de pré-campanha para fazer esse trabalho. Então, é um trabalho de imagem, melhorar a sua imagem e a sua reputação. Eu sempre falo muito de reputação, eu dou o exemplo do Eduardo Suplicy. O PT é um partido que ficou marcado, está marcado, apesar de ter tido que não estou criticando o partido, tá? De forma alguma, ele teve importância histórica no Brasil, tanto no processo de redemocratização, quanto depois, em 2002, em 2003, quando o Lula assume. Mas a gente viu ultimamente que alguns escândalos de corrupção, o PT estava envolvido e a credibilidade do partido caiu muito. Contudo, a reputação
do Eduardo Suplicy, que foi senador por quase 30 anos, não se desfez. Por quê? Porque ele não adotou uma linha independente, ele votava com o partido, ele fazia tudo, só que a construção da imagem, da reputação dele foi feita de uma maneira que as pessoas votam, e isso é uma coisa também única, assim, que a gente tem que ter isso fixado, as pessoas votam pessoa vota em pessoa. Então, ainda mais no município. A pessoa te conhece, você é vizinho, você é primo, você é irmão, não sei o que, conhece você desde pequeno. Então, tem essa diferença. O Suplicy teve em 2007, alguma coisa assim, 2006, um escândalo de passagens aéreas. Compraram por engano, segundo ele, uma passagem para a mulher dele, então, mulher dele, enfim, era uma jornalista, e com cartão corporativo. E ele não sabia, deu um rolo danado, ele pagou de novo, enfim. Só que a reputação dele é tão boa que não criou nada, criou tipo assim, uma rusga naquela história dele, né? Então, trabalhe muito essa questão de reputação. Você pode se apresentar, olha, sim, eu faço parte da chapa do prefeito ou do candidato tal, só que eu não concordo com isso, enfim. Mas isso tudo é feito agora. Não adianta eu andar, tipo, sei lá, 2, 3 anos com ele, sou secretário, sou alguma coisa, para chegar, ele está com uma rejeição enorme, para chegar agora em outubro ou em agosto, 15 de agosto, né? Vamos supor que não tenha mudanças no calendário, e me separar dele. Então, as pessoas têm memória. Hoje em dia, a memória está na palma da sua mão. Todo mundo dá um Google, todo mundo... Então, isso é muito, muito delicado. Você estudar o seu eleitor, ver o que ele quer, é o mais importante para ser realmente independente. Porque independência da boca para fora não dá certo. Não dá. E igual nós falamos, a questão da reputação, de consolidar a sua imagem e ser quem você é realmente, não aparentar outra imagem, mesmo estando na chapa de um vereador, na chapa de um prefeito que está ruim. E aí uma dica para a Ludmila, seja você. Então, se você tem um problema para resolver, corre atrás e dê a devolutiva para o cidadão. Porque muitas vezes o cidadão ele pede não com a esperança de ser resolvido aquele problema, mas ele quer ter um retorno, ele quer ter uma resposta. Embora a gestão municipal não te atenda, e aí não precisa de você criticar, ir para cima e criticar publicamente porque você tem acordos políticos, porque você é da chapa, é da posição, mas dê a devolutiva para o cidadão, liga, manda uma mensagem, visita ele, explica por que não deu certo, por que vai demorar, por que atrasou. Trabalhe, porque na hora de votar, na hora que você for conversar com ele, com certeza a confiança sua, confiar em você, ele vai. No prefeito talvez não, porque está ruim, mas ele vai querer continuar tendo a proximidade e vai querer continuar que você seja representante dele na Câmara Municipal. Claro. Então, Ludmila, aqui foi um pouco uma sugestão, uma resposta rápida à sua pergunta, mas depois se inscreva lá na Smart Eleitoral. Nós temos diversos conteúdos gratuitos que nós enviamos por e-mail sobre várias estratégias. Inclusive, nós tivemos aqui o comentário da Flávia Lancha, né, sobre a importância de se preparar, né? E é a pauta que nós temos dito nessa live. O assunto mais falado, a palavra mais falada aqui é planejamento. Não adianta a gente querer ir para cima, querer ir ganhar a eleição, se não der um passo atrás e planejar, sentar e pensar a longo prazo. Mudando um pouco de assunto, Pedro, e para a gente caminhar para o encerramento, eu queria falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, né? O que fazer? Eu quero ser candidato, não posso ir para a rua, não posso fazer visita, não posso marcar um café, uma cerveja, não posso fazer um churrasco e convidar meus amigos. O que eu, candidato, posso fazer para divulgar meu nome e o meu interesse do meu projeto político?
É o que a gente veio falando antes. O planejamento e um foco agora grande em rede social. E aí você tem que saber trabalhar a rede social. Porque não adianta, as pessoas confundem muito, né, mídias sociais, Instagram, Facebook, com uma página jornalística. E não é. Se eu quero uma informação, eu não vou lá deixa eu procurar aqui no perfil do fulano de tal alguma coisa sobre Covid. Não. Ali eu quero ver outras coisas. Rede social é entretenimento, é amizade, é uma rede de amigos. Claro que você tem que falar sobre os assuntos, mas você não precisa dar a sua opinião por tudo, para todas as coisas. Eu vejo muito, e eu acho isso muito equivocado, você tem, repare nos perfis, principalmente no Instagram, quando você coloca uma foto, um candidato, que você sabe, um pré-candidato, coloca uma foto com a sua família, com seu filho, com seu cachorro, tem um monte de like, comentários e tudo, um engajamento muito alto. Um dia depois, ele coloca uma foto, nada a ver, de um vírus e faz aquele textão. Aí vai ter 3 curtidas. Não é isso que a gente quer aqui. Você pode falar, usa os stories, faça alguma coisa, mas lembre sempre que o eleitor, política é uma coisa que é muito difícil, porque não é todo mundo que gosta. Somos eu, você, o candidato. A gente, na verdade, é visto como chato. Ixi, lá vem o Pedro para falar de política. Lá vem o Marcos que vai falar do cenário eleitoral. A gente é chato. Então, a gente tem que embrulhar, muito bem embrulhado, para entregar isso para a sociedade. Então, eu vi muita gente hoje, até 2 pessoas fizeram postagens bem legais, a Flávia Lancho e o André Vec, que você conhece. Sim, André, nosso amigo de rap. Nosso amigo da RAPS. Eles fizeram postagens, e outras pessoas também, sobre o Dia da Educação. E eles não colocaram uma foto com a mão, com a rosa, um livro aberto, alguma coisa chata. Eles colocaram fotos deles. Olha, eu sou formada, a Flávia no caso, eu sou formada em ciências e letras, dei aulas a minha vida, comecei dando aulas, tal, isso mudou a minha vida. O André fala, olha, eu sou formado em educação física, lecionei, depois eu fiz administração pública. O que é isso? Ele está pegando o dia, que é hoje, que é o Dia da Educação, ele vai mostrar a cara dele, um storytelling ali, digamos assim, nisso, para isso ser interessante para a pessoa ler. Porque senão eu vou no G1 e vejo, eu não quero, o Dia da Educação, aí vai falar do Paulo Freire, vai falar de alguém, enfim, não é essa a intenção. O eleitor não quer isso. O eleitor, ele quer ver no Instagram o que você bebe, o que você faz depois das 5, na hora que sai do trabalho. Ele quer afinidade. Evidente que você pode mesclar isso. Olha, gente, eu tomo um drink tal, vou comer um filé AJK aqui em Franca. Qual que é a origem do filé AJK? O JK veio aqui inaugurar a Faculdade de Direito de Franca em 58, enfim, na data e tal. E aí um garçom inventou isso. Olha, isso é uma informação legal e aqui você pode trabalhar para que isso chegue até você nos dias de hoje. Mas isso tudo, como a gente tem, vou frisar novamente, é planejamento. Você tem que planejar, olha, o melhor horário para eu colocar essa postagem, o que eu vou colocar. Eu não posso colocar toda hora, todo dia, 4 coisas ao dia. Eu tenho que trabalhar esse conteúdo porque vai chegar um momento que vai ficar tão saturado que ninguém mais vai me ouvir. Ninguém mais vai querer, não, só fica colocando um monte de vídeo, um monte de coisa que não agrega nada. Então, trabalhe rede social, muito bem trabalhado, gaste um pouquinho, faça um curso de oratória, faça
Media Training, faça um curso na Smart Eleitoral, lá aí vocês têm tudo, tem passo a passo do negócio, como escrever. No Instagram, não faça textão, pelo amor de Deus, faça uma coisa mais direta. No Facebook você ainda pode trabalhar alguma coisa um pouco maior, mas cada rede social tem uma linguagem. Então isso é super importante, porque vai ser o canal principal. Se você está numa cidade maior, Ribeirão Preto, Franca, São Paulo, você vai estar, assim, não é uma realidade de todos os candidatos, mas uma parte deles vão ter que trabalhar com as mídias tradicionais. Aí você vai ter uma outra abordagem, mas foque nas redes sociais, foque em conteúdo. O que você está falando que é novo? O que você está apresentando que é novo? Que a pessoa não sabe? Por que eu falar alguma coisa que a pessoa sabe? Não vai fazer diferença. Então mostre por que você é diferente. Eu sou diferente porque eu fiz um curso eu sou mestre em políticas públicas por Oxford, por Harvard, eu não sei o que. Isso é diferente. Eu fiz tal coisa, isso é diferente. Agora, comentar notícias, isso eu acho que já não... Você está gastando seu tempo, que é o recurso mais importante, mais até do que dinheiro, numa campanha. Você está gastando seu tempo para uma coisa que não vai te dar um resultado tão satisfatório. É isso mesmo. Assim, Pedro, eu acho que você fechou esse assunto nosso de forma espetacular. Só para complementar e resumir, a questão é o conteúdo. Se você embrulha, igual você falou, se você embrulha bonito e passa, as pessoas querem conteúdo. E você, como liderança política, tem que passar conteúdo para mostrar que você conhece o assunto e conhece a pauta. Mas faz de uma forma legal, é um vídeo, entretenimento. Você citou aí duas pessoas que são exemplos nas redes sociais, também cito duas, a Marcela Tropper, de BH, e o próprio Gabriel Azevedo, né? Que não tem questão de arte, design, é simples, é uma foto e o seu texto. É isso, não precisa ter tempo só de política. Pode sua família, sua rotina, assim, é algo simples e que dá muito engajamento. Eu acho que esse assunto que você encerrou foi fundamental para a gente tratar desses 3 pilares aí. Isso que o nosso amigo aqui disse, né? Passar a verdade sempre. Né? Exato. Muito obrigado, Pedro, pela participação na live de hoje. Te agradeço de coração mesmo, em nome de todo o time Smart. E com certeza vamos fazer novas lives aí, porque o assunto não para, as eleições, cada dia uma novidade. Cada dia mais perto também, né? Eu que agradeço, o Marquinho e o time aí, todos são grandes amigos e precisando a gente está aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, grande abraço, obrigado a todos que participaram e se quiserem mais informações, smarteleitoral.com. Até mais, pessoal. Abraço.